manipulação do gesso e todos os seus segredinhos. Principalmente escolas que faziam a decoração interna de um produto chamado estuco. Aqui no Brasil a gente chama de estuque comumente, mas o estuco é um forro super decorado. Não sei se daí dá para ver, mas tudo isso aqui é gesso. E esse gesso é todo decorado com alto relevo. Aqui nós temos gesso também, isso aqui tudo é gesso. Então, entre os países que usam gesso, sempre teve um que foi o grande usuário, grande país de uso de gesso, a França. Eles têm muito gesso na França e durante esse período, que era o Barroco, Rococó, eles tinham grandes depósitos, principalmente nessa área aqui. Tanto é que hoje o gesso também é conhecido como POP ou Plaster of Paris, que é outra denominação comum. Isso que vocês estão vendo é uma pedra de gesso. É um gesso diferenciado, mas é gesso, chamado alabastro. Ele é muito usado em colunas, para decoração de capitéis, enfim, para basicamente decoração. E assim nós podemos ver que o gesso, que é aquilo que vocês estão tão usados, tão acostumados a usar, ele acompanha o homem basicamente por toda a história da humanidade. Falamos sobre o gesso e sua história. Para quem trabalha com gesso, na verdade, ele está trabalhando com um sistema que é o seguinte. Esse é o que se chama sistema gesso. O gesso mineral, ou sulfato de cálcio, nitrato, ou quimicamente, essa aqui é a fórmula do gesso, CaSO4 2H2O. Ele sofre um aquecimento e se obtém o gesso propriamente dito, sulfato de cálcio e nitrato, ou quimicamente o sulfato de cálcio com meia molécula de água e mais 1,5 molécula que se separa. Essa é a fase 1 do processo. A água e o sulfato de cálcio, a água que se separa do sulfato de cálcio, na verdade, é parte integrante da molécula. Por isso, ao molharmos o gesso, a água reage, é uma reação química da água com o gesso. E essa reação é chamada exotérmica, ou seja, libera calor. Por isso, a maioria de vocês já conhece, quando se molha o gesso, se passa a atadura, tem aquele calorzinho. Isso é devido à reação do gesso com a água. O gesso é a parte principal, a matéria-prima principal que é usada em ataduras gessadas. Como é que nós vamos definir atadura gessada? Vamos falar um pouquinho sobre a atadura. Tem uma série de definições. Nós, pessoalmente, escolhemos essa. Substrato têxtil impregnado com gesso coloidal emidrado para imobilização rígida de segmentos e preparo de órteses e próteses. Quanto ao processo de fabricação, as ataduras gessadas estão classificadas em dois tipos.
alcoólica, pode ser álcool etílico, metanol, onde o álcool é diluente, é usado como diluente durante o processo de fabricação. Muitos tipos de álcool, o que nós usamos aqui é este, o etanol, aqui no Brasil, que é o mais usado. Temos o metílico, o propílico, isopropílico, e outros álcools podem também ser usados, depende das condições técnicas e econômicas do momento. Só ressaltar, se alguém amanhã quiser fazer atadura gessada, o Brasil é restrito, por problema de saúde ocupacional, o uso de álcool metílico, metanol. Características básicas das ataduras feitas por processo em álcool. Elas têm um tempo de pega, endurecimento rápido, 3,5 a 4,5 minutos. Na base alcoólica, a água é o solvente utilizado durante o processo de fabricação. E a atadura gessada se apresenta com o que nós chamamos de pega lenta. Ela tem uma seta, é um pouco lenta para o endurecimento. É uma atadura que normalmente tem dificuldades em caso de redução. Aqui no Brasil não se fabrica esse tipo de atadura, isso é muito comum nos Estados Unidos. Tanto é que para a redução é feito um produto especial que pega mais rápido. Os componentes básicos de uma atadura gessada são o gesso, lógico, a tela, o solvente, coadjuvantes químicos e a embalagem. Todos têm uma função importante na fabricação da atadura gessada. O gesso ou hemidrato são de dois tipos que se obtém quando se faz aquele processo: o gesso alfa e o gesso beta. Nestas incrustações nós temos os dois tipos. Essa lâmina de cristal aqui, de gesso, é o chamado gesso alfa. E aqui em cima, no cantinho, nós temos o tal do gesso beta. O gesso alfa é o mais indicado para a fabricação de ataduras gessadas, porque possui resistência 2 a 3 vezes maior que a do gesso beta. Ele é obtido através de um processo úmido, normalmente